O frio dói na pele. O frio machuca. O frio corta. Como resistir ao frio? Como lidar com ele? Neste capítulo, vamos mostrar como enfrentamos temperaturas de até menos 20 graus Celsius. Bem-vindos ao nosso canal Olhando Cicloturismo. Esse é o 5º capítulo da série Entre Salares e Desertos, Montanhas e Vulcões, onde a gente pedalou do Altiplano ao Atacama no inverno de 2015. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, a gente vai deixar uma playlist aqui na descrição que tem todos esses vídeos e aí você pode compreender melhor toda essa história. Olha, só lembrando para vocês que a gente lançou um livro digital sobre essa viagem. E se você adquirir ele, você vai ter acesso a todos os capítulos de uma tacada só. Entra lá no nosso site, na nossa loja virtual, que tem um monte de oferta lá para você ajudar a gente. Afinal de contas, a gente está sem apoio para o canal e a gente conta com você. Depois do vídeo, a gente vai contar mais histórias e vai dar um monte de dica também. Vamos lá! Na beira do Titicaca, viramos para o sul, num roteiro pouco convencional, em direção ao Parque Serrama. A gente acampou aqui hoje no Tripartito, é a fronteira entre os 3 países, Bolívia, Chile e Peru. E não tá muito frio, só que à noite deu uma espécie de vendaval e quando a gente abriu a barraca tava assim. Oi. Bom dia. É Natal. E agora, Rafa? Vamos continuar ou vamos ficar aqui? Vamos ficar aqui, eu acho. Depois que a gente já estava acampado, os policiais vieram oferecer pra gente ir lá pro posto de polícia. Já tava aqui tudo certinho, já tinha jantado, já tava indo dormir, a gente não quis. Se a gente quiser, a gente pode ir pra lá agora. A gente não tem mais nada praticamente, só tem leite em pó, café. E aí, aqui também não tem nada. A gente acabou decidindo continuar a viagem. A gente vai desmontar a barraca agora e tentar chegar até a próxima cidade. Porque aqui onde a gente está não tem comida, então acho que vale a pena encarar isso aqui. Com temperaturas noturnas por volta de 15 graus negativos, as poucas fontes de água vão lentamente congelando. No começo tudo era novidade, até jogar uma pedra no lago nos parecia divertido. Se os pássaros daqui escorregam no gelo, não poderíamos fazer melhor. Olha, pelo estado aí eu acho que vai ter que tirar o sapato, arregaçar a calça e passar. Porque aqui tá quase inteiro congelado. Parece, né? Você acha que dá pra passar por aí? Aqui? Aqui acho que dá pra passar pedalando. Pedalando? Sei, ou empurrando, mas sem tirar o sapato. Ali, tá vendo? Tá tudo com o gelo grosso? Aham. Então, passa aqui e quebra por lá, já vai no gelo grosso ali, você só molha um pouquinho o pé. Apostei em atravessar o rio por cima do gelo, mas me dei mal.
Apesar da água congelante queimar minha perna, não valia a pena voltar e tive que seguir em frente. Sempre rimos muito ao rever o vídeo, mas no momento eu gritava de dor e acabei descobrindo que o gelo corta como faca. Depois que eu atravessei, a Rafa veio por um caminho com menos gelo. Nossa, tudo bem. Então. Tá chegando, Rafa. Mas igualmente frio e cortante. Acho que é bom a gente ir caminhando um pouco. Para garantir a melhor eficiência de nosso equipamento, escolhemos roupas que pudessem ser combinadas e vestidas umas sobre as outras. Isso cria um sistema de camadas de proteção de pele, isolamento térmico e, por último, uma camada que protege do vento e da chuva. Buscávamos acampar em um local o mais abrigado possível. Antes do pôr do sol, vestíamos todas as roupas que carregávamos. Depois de tomar algo quente, utilizávamos 2 sacos de dormir, um sobre o outro. Máscaras cirúrgicas, além de uma proteção extra nos pés. Pronto, falta só a parte de cima agora. Com este sistema, otimizamos a temperatura de conforto de nosso saco de dormir em 18 graus e conseguimos acampar confortavelmente em temperaturas de até 20 graus negativos. O ar seco e frio traz consequências que demandam cuidados especiais. Passamos a dormir com estoque de água perto do corpo. Ah, tá tudo arregaçado. Tem que hidratar, é muito seco aqui. E o que é isso que você tá passando? Ah, creme de lechuga. Eu recomendo. Finalmente chegamos ao Parque Nacional Sajama. O vulcão Sajama é o ponto mais alto da Bolívia, com 6.542 metros de altitude. Nestas regiões turísticas, temos a oportunidade de encontrar outros viajantes. Bruno e Quentin. Mas isso você vai ver no próximo capítulo. Como a gente está falando de uma grande aventura, eu gostaria de lembrar que a gente lançou um livro justamente para preparar as pessoas para grandes aventuras. Esse livro chama 7 Passos Andinos. A gente queria muito que você pudesse ler esse livro antes de começar a planejar a tua grande viagem. Entra lá na nossa página, que a gente fez um monte de oferta combinada lá, e eu acredito que você vai achar alguma coisa que você vai aproveitar. O tema do frio é sempre algo muito importante. A gente dedicou bastante espaço do livro 7 Passos para falar sobre ele. Tem várias dicas, não são só essas que estão no vídeo, mas vamos devagar com isso aí. Esse negócio de você se vestir em camadas é uma coisa extremamente importante e você tem que organizar elas conforme a sua necessidade. A gente vai estudar essa situação que a gente enfrentou lá, que é a nossa principal experiência, né? Ah, então, as imagens de ensolarado e tudo mais, às vezes até dá a sensação que não estava tão frio, mas se você observar, a gente estava pedalando, eu estava com uma blusa de pluma, com o capuz da blusa de pluma e mais o corta-vento na cabeça, estava muito frio. E a gente não é que transpirava com tudo isso aí, a gente nunca transpirou. Não, tanto que essa viagem foi a que a gente menos tomou banho, assim, menos lavou roupa e não fez muita diferença. Ah, nem né? cheira, né? Você fica não totalmente suava normal, nada. assim. Não sei porquê, mas a gente não registrou as menores temperaturas durante o dia. Mesmo porque você zera lá e aí você vai ver só no outro dia. Então ele pega a menor temperatura da madrugada, que é a parte mais fria realmente. Então o dia estava realmente muito frio. Aí você chega numa situação que você tem que atravessar um rio. No geral, você vai com tudo e tudo mais, né? Mas como a gente percebeu que a água é super gelada, estava um monte de gelo, a gente não sabia quão profundo que era aquele riozinho lá, né? Uma das dicas é essa. Por que a gente não usa clipe de pedal? Justamente nessa hora você já vai ver. A gente tá com tudo encapotado e tá com uma bota que é bastante quente, muito mais quente que qualquer outra sapatilha de bicicleta. Eu desconheço, eventualmente tem uma sapatilha um pouco melhor, mas eu duvido muito que tenha uma sapatilha para enfrentar uma situação dessa, para temperatura negativa, né?
E aí você vai ter que ter uma sapatilha, depois uma bota, para você ficar o resto do dia com ela. E mesmo assim, se tiver um pouco de vento enquanto você está pedalando, seu pé vai congelar. Se o teu calçado não estiver te protegendo o suficiente, né? Calçado, meia, tudo que você puder colocar no pé. E aí uma bota de caminhada vai ser muito mais eficiente nessa hora, né? Só que ela não é eficiente para atravessar rio. Principalmente se molhar depois, aí o seu pé vai ficar congelado. Exatamente. Né? Não tem como. E outra, aí você perdeu o calçado. A nossa bota, ela pode ser molhada e mesmo assim ela é respirável, né? Mas você não pode submergir. Se entrar água por cima dela, pronto, você tá danado, porque vira um aquário. E não sai a água dela. E naquela situação, a gente passou no rio e congelou até o câmbio da bicicleta. Se você molha a bota, o clima negativo vai congelar a água que está na bota. Ou seja, vai estar com uma pedra de gelo no seu pé, né? Assim que a gente saiu, só de passar o câmbio dentro da água, quando saiu, depois que a gente aqueceu o pé um pouco, saiu caminhando um pouquinho, né, para esquentar um pouco o pé. Aí quando foi trocar a marcha, não trocava, porque tinha gelo no câmbio. Aí meio que bateu assim para quebrar o gelo e cair logo de uma vez. Mas ele não estava nem trocando o câmbio. A gente achou que tinha quebrado alguma coisa, era só gelo. É verdade, foi bem assim, a gente até assustou, né? Falou, nossa. E é nessa hora que entra você ter um outro calçado. E assim, se você usar a tradicional sandália havaiana, o que acontece? Ela não está muito firme no pé. A gente tem gostado de usar calçado tipo Crocs, né? Que a gente nunca ganha grana para comprar um negócio tão caro assim. Mas uma coisa que proteja um pouco a ponta do pé para você eventualmente pedalar mesmo com a bicicleta em dia de chuva que não está tão frio. Eu passei, segundo o conselho da Rafa, né? Que você viu lá ela falando, não, vai pedalando, né? Isso era sacanagem. Na verdade, ela estava querendo se vingar, né? Eu vou deixar um vídeo aqui, certinho para você ver por que ela estava querendo se vingar. Ela é um vídeo antigo, você vai gostar. Mas vamos lá. Quando eu passei, eu realmente fui cortando a perna e era muito de gelo e quebrava. Porque esse rio passa ônibus ali, uma vez por semana. Que é praticamente o que passa nessa região. Um ônibus uma vez por semana. O ônibus que eu digo é uma vanzinha, né? E eu fui passando onde passa o ônibus, então tem pedra, mas a Rafa... Como ali era muito longa a distância, né, que afinal de contas abriu tipo uma várzea ali no lugar onde passam os carros, o rio acaba ficando mais baixo, mas ele fica mais largo. Então eu fui mais para frente, onde ele é mais estreito, ele é um pouco mais fundo. Daí eu comecei a andar, parecia areia movediça. Além de todo o esforço de quebrar o gelo, de avançar com a bicicleta, eu tinha que fazer um esforço enorme para tirar o meu pé do fundo do rio, né? Foi aquela gosma meio congelada, né? Parecia um sorvete meio daqueles que já tá derretendo assim, né? Quase congelando. Não sei quantos segundos ou minutos a gente demorou para atravessar, mas é infinito, né? A hora pra que mim você parecia tá lá, horas, parecia horas, não demora. E a Rafa não vinha, ela quebrava o gelo, parecia um navio quebra-gelo ali. E aí tem gente até que criticou, o Lindo falou, Lindo, você não foi buscar a bicicleta da Rafa, não sei o quê. Assim, primeiro, né, de verdade, eu tava conseguindo passar, então não tinha necessidade de ele me ajudar, né? Por outro lado, ele ofereceu, a gente tem até uma prova disso, né, Lindo? Tem. Tá perto. O que foi? Mas assim, eu tava me divertindo, afinal de contas, né? Claro, agora é minha vez, né, de rir dela, né? Foi justamente nessa região que eu lembrei bastante daquele chileno. Dá uma olhada lá no capítulo que a gente subiu a Estrada da Morte, e tem uma entrevista lá de meio de semana que a gente colocou, a gente encontrou o chileno. E ele falou o seguinte, é difícil de achar lugar para acampar num planalto. Eu falei, aquelas vastidões sem nada, eu campo onde eu quiser. Uhum. Não é bem assim. Você pode ver, lá no começo, quando a gente estava perto do tripartito, a gente achou uma depressão, né, no solo. Aí a gente montou a barraca bem ali, que fica um pouquinho protegida. Depois você vai ver lá nas outras dicas que a gente deu, a gente achou uma meia paredinha de pedra, acampou ali também. Não é só pra gente, aquela parede de pedra não foi a gente que fez. Provavelmente deixa ovelha ou mesmo as lhamas ficam ali naquela paredinha. Para qualquer coisa, se você não tiver protegido, o vento é muito forte. E aí ele vai judiando. Ele rouba todo o teu calor, né? O seu corpo fica constantemente tentando se esquentar e o vento tirando esse calor. É bem desgastante, tanto que até para comer a gente parava num lugar abrigado, né, Olinto? Mas isso quando encontrava, né? Logo depois que a gente passou esse rio, a gente encontrou um vilarejo que o nome dele era Sepultura. A gente falava assim, depois que você atravessa o rio congelado, você chega na Sepultura. Essas pequenas vilazinhas, eventualmente tem, mas eventualmente não tem. E nesse
trajeto em especial, essas cidadezinhas que você vê aí que a gente parava para comer, não tinha ninguém. O que a gente ouviu dizer é que no inverno todo mundo vai embora dessa região. Justamente uma noite antes do rio congelado, aconteceu um acampamento tétrico, né, Rafa? A gente estava bastante desgastado, né? Tem até uma cena de eu passando bastante frio assim. E no vento, né? Do vento direto. E aí a gente, não, vamos tentar arrumar um lugar abrigado para acampar. E aí a gente viu umas casinhas lá embaixo, assim, da estrada e foi lá ver se a gente conseguia um lugar. Eu dei uma olhada assim e meio que não achei ninguém e tal, mas aí eu encontrei lá um cara meio estranho, assim, ele não era muito gentil nem nada, meio, pode, tipo assim, né? Se vira, sei lá o quê. Tinha algumas casas, mas era só as paredes, tudo meio aberto. Esses negocinho preto que você tá vendo é tudo cocô de lhama, cocô de essas coisas, né? A gente foi indo e achou uma dessas casinhas que sem telhado. Dentro da casinha vai estar totalmente fechada, a gente vai se proteger bem. Beleza, montar a barraca e preparar alguma coisa para comer. A gente já tava com fome e com frio, né? Cara, aquilo tem um vento direto que começa a rodar dentro dela e levanta toda aquela areia com bosta de sei lá o que, né? E vai dentro tudo da barraca. Então, não tinha condições de ficar. Não tinha, era você pior estava do que cheio. fora. É claro que fora tem um vento mais forte, ali era um vento um pouco mais fraco. Mas ele jogava toda a areia dentro da barraca. O vento entra pela porta da casinha e sai pelo telhado fazendo um E levanta aquele dentro. negócio. Sei que quando eu voltei, a Rafa estava lá dentro, tudo cheio de areia já, né? Eu falei, não vai dar. Você não consegue fazer comida no lugar desse. Não só por causa, né, do vento e o fogo, mas a areia entra dentro da comida. Isso aí eu já enfrentei quando eu estava no Saara, lá no Marrocos. Eu não sabia o que fazer, sério mesmo. Eu estava bem estressado. Aí eu voltei a falar com o cara. Ele foi um pouco seco assim, mas aí que tá. Você vai vendo, aquele sujeito, coitado, ele fica lá largado, totalmente largado. Acho que vai uma vez por mês para a cidade para comprar mantimento. Praticamente um eremita, né? Praticamente eremita, exatamente. Ele não tem essa coisa, esse traquejo que a gente tem. Aí eu fui meio que insistindo, falei, por favor, tal, como é que fica? A gente não costuma forçar a barra, assim, quando a pessoa não quer que a gente fique perto dela, a gente já vai embora, vai para outro lugar, né? Mas ali estava muito difícil. Era necessidade vital mesmo, né? Aí fui insistir, aí ele falou, então tá. Uma daquelas casas não era casa, na verdade guarda coisa lá dentro. Aí ele falou se queria ficar ali. Aquilo eventualmente funcionava até como casa. Até tinha um platôzinho assim que dá para você imaginar que era para dormir ou para sentar. Mas o resto era tudo tralha, equipamento agrícola, não sei das quantas e tal, porque é muito frio, né? Então você via que tinha tomate ali, que era a geladeira dele, carne pendurada e a cabeça da lhama ali olhando pra gente, assim, né? Com aquela cara assim, né? Tipo, eu vou te pegar. Eu falei, nossa, que lugar maravilhoso, né? Não tem vento, né? Não tem lhama morta, cadáver de lhama, fantasma de lhama, não tá nem aí, né? Não ter vento, tá tudo certo, né, cara? É verdade. Aí, mesmo a casa dele, né, era bem podrinha, rude, né? assim. Rude, rústica, era bem rude. E não tem gás, né? Ele tem um mini fogareiro a lenha ali, né? Porque também não tem lenha, mas é galinha, não sei das quantas, ele já faz o chazinho, faz o café dele, cozinha alguma comida, sei lá como é que vive esses caras, mas é muito ferrado, muito interessante. É bem primitivo mesmo, né? Tá assim, super rústico assim. Aí ele foi amansando, né, Rafa? Aí a gente tinha alguma coisa fresca, a gente sabe que ele tem chama maçã, né? pouca coisa fresca. A gente acabou dando a maçã para ele, ficou contente. A gente foi visitar ele, na verdade, porque aí depois que o Olinto insistiu e ele começou amoleceu, a se abrir um pouquinho, aí a gente, então vamos fazer a nossa comida e levar alguma coisa para ele, né? E daí aí a gente entrou na casinha dele, ficou um pouco sentado lá com ele, conversou e daí depois a gente foi dormir. Acabou que foi legal, mesmo do ladinho da lhama, abraçadinho assim. Eu fiquei mais perto da lhama, né, Rafa? Eu fiquei na primeira classe e o Olinto ficou na segunda classe. E mesmo assim estava frio, né, Rafa? Nossa Demora para esquentar. Demorou para esquentar. A gente colocou todas as roupas, tudo que tinha. Quase que peguei a lhama também, para ver se ela ajudava, o pelinho dela ajudava a esquentar. Bom, se você chegou até esse ponto do vídeo é porque você deve estar gostando. Então, por favor, não deixe de deixar o seu like, né? Comentar lá se você tem alguma coisa, escreve cicloturismo só para agitar o Google lá, trazer a gente mais próximo, né? E divulgar com teus amigos, alguém que gosta desse tipo de coisa. Muito obrigado. E se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Aperta o sininho, hein?